Olá, gente, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo, tá? É com muita alegria que a gente vai continuar falando sobre o Basar Ben Halav e hoje com um tema sobre as aves kasher, tá? Antes de começar, eu queria falar que quando um professor está ensinando a Torá ou a cultura judaica, o professor não está só ensinando, ele está estudando também, tá? Está fazendo uma hazará, como a gente fala, um retorno daquilo que ele estudou. Então, quero que vocês saibam que tudo isso que a gente está fazendo, gravando, é só uma volta naquilo que a gente está estudando no grupo, no WhatsApp, né? E todas as leis de kashrut, tá? Então, chegou nessa fase que a gente vai falar sobre as aves que são kasher, tá? A Torá fala uma lista de aves que estão proibidas, né? Mas a Torá também, né, quando ela fala essa lista, ela menciona 24 classes de aves que não são kasher, né? A gente vai no livro de Vaikra, Levíticos 11, 13 e 19, tá? Ele vai trazer as fontes, né, dos animais que não são, as aves que não são propícias para o consumo, tá? E para a gente poder entender isso, os animais mamíferos que são kasher, a gente já falou isso no grupo WhatsApp, né? Que são as vacas, os bois, os bodes e as cabras, os carneiros e os carneiros com os bezerros, né? Não, os carneiros com, enfim, com as ovelhas, né? E o cervo. O cervo é o veado, né? Esses são animais kasher. Agora a gente perdeu a tradição de comer o cervo, tá? Não tem mais costume. Algumas comunidades, mas hoje em dia em Israel não se come, tá? Se perdeu esse costume, a gente não come, tá? Outro animal que a gente já perdeu o costume, não se come mais, é a girafa, tá? A gente nunca, tecnicamente ela é kasher, mas a gente não sabe como fazer a shechitá, não sabe como manusear, então os Chachamim decretaram que a gente não come, né? Não tem tradição de comer, né? Mesmo ela sendo kasher. Os animais impuros, a gente já conhece, o principal no top 10, né? O porco, o camelo, o cavalo e o coelho são animais, né? Mamíferos que não são kasher, né? Um belo exemplo que a gente sempre conta aqui em Israel, como é que você quem é fazendeiro conhece isso? O porco, quando ele senta, ele estica as pernas, né, e abaixa a cabeça, né, e ele mostra as fendas, né, um sinal de dizer, olha, eu sou puro, mas na verdade ele está só escondendo aquilo que está tentando enganar a pessoa. Entende? Ele está escondendo a cara porque ele não remoe, ele não pode remoer, ele não, né? E o camelo, quando ele senta, ele esconde as patas, né? E fica ruminando, parecendo que ele é um animal kasher, mas não é, né? Isso é uma coisa interessante a gente saber, tá? E as aves, né? A Torá, ela como eu falei, ela vai fazer uma relação de 24 pedradores, né? São animais peçonhentos, aves peçonhentas, e que é proibida para a gente comer, tá? Que não são kasher, que são, né? A águia, o falcão, a cegonha, a coruja e mais alguns outros, né? Então a gente tem essa lista toda, mas eu queria comentar a cegonha. Em hebraico, a cegonha se chama Hassidah. Hassidah vem de Hesed, vem de um animal que faz Hesed, né? Poxa, é um animal que tem uma midot tão bonita, porque ela não é kasher, né? Que essa midot? Ela chama
os outras cegonhas, né, para comer, dividir a comida. Mas, na verdade, ela está dividindo um animal que está morto. Então, ela é predadora, ela come animais que não são kasher. Então, a forma dela de usar não é tão apropriada. Então, a Gemara faz uma comparação entre a cegonha, a Hasidá, com um rato grande, que era chamado de Rabaim Rashaim, que é os ratos malvados, né? Porque eles comem tudo que vê, né? Quando ele chegava no armazém onde tinha cereais, além de ele comer, ele chamava a gangue dele para destruir. Então o agricultor tinha um prejuízo terrível. Então a Gemara faz essa comparação, né? As palavras dos nossos sábios trazem que todo animal kasher tem que ter 4 sinais, tá? E quando há um sinal impuro na pele da ave, ela torna-se impura. Um exemplo: a ave está com machucado. Esse machucado está saindo uma secreção, um pus. Essa ave está tarefa, ela está impura, né? Então, se a ave tem um machucado que está com uma casquinha, essa casquinha está cicatrizando, esse animal está puro, tá? Essa ave está pura. O que mais a gente pode falar, né? Um dos sinais é patas fendidas e ruminante. A palavra ruminante vem da Torá malelecha, que a comida vai e vem, sobe, né, no ciclo, né? E esse faz lembrar o Hatzitita Shekel, que a gente fazia o censo, né, na época do templo e mesmo no tempo do Mishkan, quando Moshe Rabbeinu mandava o povo trazer o Hatzitita Shekel, a metade de um shekel, né? Então esse ciclo era um sinal de pureza, que a gente contava o povo e também trazia um pouco de kedushá, né? E nisso tem uma historinha muito interessante que fala: um pobre não tinha dinheiro para comprar matzá, era período de Pessah, né, da Páscoa judaica, e ele não tinha dinheiro. Então a Torá é bem clara: se você não tem dinheiro para comprar um hag, uma festa, você tem que pedir, né, do mais rico. E ele foi na casa do mais rico e o rico estava ocupado, né? Ele disse: olha, eu não posso te atender porque eu estou fazendo uma mitzvah. E está escrito que asuk be mitzvah, patu be mitzvah. O que significa? Se você está ocupado fazendo uma mitzvah, você está liberado para não fazer outros tipos de mitzvot, né? Isso que ele falou para ele. Na verdade, qual era a mitzvah que ele estava fazendo? Ele estava tirando, procurando hametz dentro dos bolsos das roupas dele, né? E aí ele não podia atender o pobre. E aí o pobre disse: olha, desculpa, mas eu preciso de dinheiro para comprar matzvah. Aí ele falou: com matzah e um vinho. Ele falou: me desculpa, eu não posso te atender, eu estou fazendo mitzvah. E o vinho, o pobre falou assim para o rico: olha, você não está fazendo nenhuma mitzvah, tá? Porque o Shulchan Aruch diz que quem revisa o bolso o bolso precisa ser revisado, né? Antes, e ele falou isso para o pobre, né? E o pobre disse ao rico: está escrito na Gemara que devemos revisar os lugares até onde tem hametz, onde o hametz pode chegar. Tá? Apesar de existir casas feitas de pedras, né? Antigamente as casas eram feitas de pedra, então poderia ter um pouquinho de hametz, mas se tivesse muito lá em cima, você não tinha a obrigação de procurar. Então, você não está fazendo uma mitzvah, você está perdendo seu tempo. E você não está querendo dar a tzedakah. E isso, quando a gente dá a tzedakah, é um sinal de pureza, né? Essa é uma característica de pureza. A gente precisa fazer tzedakah, né? Por que eu estou entrando nesse assunto?
O rabino Chaim Kanievsky dizia uma vez que o sinal de pureza para as pessoas é feito de repetir. Ou seja, se uma pessoa repete fazer uma mitzvah, ela gosta de ajudar as pessoas, ela gosta de sempre buscar fazer as mitzvot, então é um sinal que aquela pessoa é pura. Então, no caso dos animais, os animais têm a sua ordem de vida. Por exemplo, a galinha está sempre ciscando, mas ela não está buscando fazer mal, ela está tentando sobreviver, né? Bota os ovos, então ela não tem maldade, né? Isso torna um animal puro, né? Isso também a gente se torna puro, né? Agora, se a pessoa, o animal é preguiçoso, não gosta de repetir o mesmo trabalho, só vai fazer uma vez, interessado mesmo não tem interesse de voltar aos estudos, não aprender algo novo, é um sinal que não tem pureza, é uma coisa impura. Uma das coisas bem interessantes conta quando Davi Amelech, o rei Davi, ele disse ao profeta Natan, que estava tentando construir algo, né, para construir uma casa para Hashem, e o rei Davi, automaticamente, quando ele soube dessa ideia, ele botou isso, conversou com o profeta Natan, ele imediatamente saiu correndo e começou a querer comprar as coisas para construir o templo, né? Mas tudo isso não foi o rei Davi, ele comprou o material, comprou tudo, como a gente sabe a história, quem construiu foi o filho dele, o rei Salomão. Então ele não pôde construir. Mas isso é uma midot que a gente precisa ter, sair correndo, não correndo literalmente, mas não fugir das mitzvot, não fugir das responsabilidades. Então, a gente, quando fala de kashrut, ou quando a gente tem essa percepção, a gente começa a entender a fundo por que a gente tem esse certo cuidado com os animais abatidos, né? Na próxima aula, eu vou estar debatendo também sobre o vinho, tá? E a elaboração do pão, tá? E eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Estudem, né? Pesquisem sobre o assunto, que tem muita coisa sobre esses assuntos, tá? E a gente vai ficar debatendo ele agora. E eu conto com vocês, tá? Boa noite, gente.